cidade, é um expert no assunto, conhece tudo a respeito dessa questão do VAF, e o VAF é de uma importância capital para qualquer administração. Por isso mesmo, o Rony assiste a prefeituras da região, além de Patos de Minas. Ele tem uma área de abrangência muito grande, está sempre viajando, sempre orientando os administradores. Enfim, o VAF, que é o valor adicionado fiscal, é o espelho da vida econômica da cidade, e é com os recursos resultantes dele que o município poderá continuar investindo na melhoria de vida de todos os cidadãos, Ramalho. Bacana, Rony, bem-vindo aqui ao programa. Primeira vez que você vem aqui no debate, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, a bancada, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube 98, é um prazer, muito obrigado pelo convite, tá? É um assunto muito pertinente, um assunto importante para os municípios. É verdade, e muita gente não tem nem ideia, né, o que é isso, né, Zé Afonso? Vamos aproveitar a presença do Rony aqui para tentar explicar para o ouvinte como é que funciona tudo isso, Zé. Vamos lá? É verdade. Começa aí. E vamos conseguir, porque o Rony conhece tudo a respeito, então a gente começa exatamente por aí, sabendo nós particularmente, né, sabendo da importância do VAF. Como ele é apurado, Rony? Como é apurado o valor adicionado fiscal nos municípios mineiros? Bom, essa questão do VAF, né, que é o valor adicionado fiscal, é o que adiciona, né? Por exemplo, o comércio, se ele compra lá uma mercadoria, né? Um exemplo simples, uma caneta, e revende essa mercadoria, ele tem um adicionado que é a margem. Essa margem que nós chamamos de valor adicionado, que adicionou no produto, né? Sim. Aí tem embutido todos os tributos e o lucro da empresa. Tudo, inclusive o ICMS? Tudo. Tá tudo embutido ali, por isso que é adicionado. Esse VAF, ele é constitucional, tá previsto na Constituição, tá? No artigo 150, há uma distribuição, tá? É 75% para o estado e 25% para os municípios. É bom esclarecer que o VAF, ele não vem automático, ele não vem como se fosse o RPM, que é para a população. Tem que se medir o que nós chamamos de PIB fiscal, tá? A gente mede a economia do município. Como que a gente apura isso aí? O estado é o juiz da questão, tá? A Secretaria de Estado da Fazenda, ele, através de resoluções, decreto, a gente apura esse PIB, que nada mais é que o somatório do lucro bruto das empresas sediadas no município, desde uma microempresa até a maior indústria da cidade, e a produção rural, né, que é o agronegócio. Assim se chega nesse PIB fiscal que nós chamamos, que ele é um pouco diferente do PIB econômico, apurado pelos economistas. Quer dizer que 25% então fica no município. Um exemplo, tudo que a população comprar aqui na cidade, se a empresa sendo da cidade, nesse caso retorna 25% para as prefeituras, é isso? Para a gente entender, para o ouvinte entender. Tá, mas esses 25% que a gente fala, todo o tributo que é arrecadado em Patos de Minas, ele vai pro bolo geral lá no estado. Depois é redistribuído através de um índice, de um coeficiente. Quanto maior o PIB, maior é o coeficiente. Sim. Tá? Então é proporcional essa distribuição, né? Com certeza. Com certeza. Mas é o seguinte, tudo bem, bom dia, né? Bom dia. Mas quem que é obrigado a fazer a declaração do VAF? Essa obrigação dessa informação do VAF, quem faz essa informação é os contadores da cidade, tá? Então a gente trabalha, né? Eu trabalho com assessoria em vários municípios da região, os contabilistas que prestam essa informação, tá? E uma coisa importante salientar é que o contribuinte, o empresário e o produtor rural, ele não paga imposto em relação a essa informação. Por quê? Porque já pagaram para o estado. É uma informação que vai ajudar muito o município aonde o contribuinte está sediado. Não. Então, assim, ele não precisa tirar dinheiro do bolso para poder pagar mais esse tributo. Simplesmente o profissional da contabilidade que trabalha para ele ali, da empresa, comunica para o estado que ele gastou X e tal, e nesse bolo, é isso? Perfeito. Aí o contabilista vai e informa o resultado anual, né, do VAF,
que nada mais é que uma parte que está lá no balanço da empresa. Microempresário, médio, também tem que fazer, todos eles têm que fazer essa declaração. Inclusive o MEI, as microempresas, o comércio, varejistas, as indústrias, todos devem declarar o VAF. Isso é bom para o município, né? Com certeza. Recebe mais depois. A gente alerta muito os gestores públicos com relação, porque o que acontece com o Estado? A Secretaria da Fazenda. Ele deposita os 75 dele lá no cofre, acabou. Ele não tem prejuízo. Dos 75, 25 ele passa para outra conta específica para distribuir para os 853 municípios de Minas Gerais. Aí, na verdade, é uma competição, entre aspas, de município com município. Se o PIB de Patos não for bem apurado, o município de Patos vai perder em prol de outro. Por exemplo, Uberlândia, Betim, por aí vai. Isso retorna no ano seguinte já? Quer dizer, apura no final do ano. E no ano seguinte ele já retorna esse de Sim. A Secretaria, por Constituição, né, por norma constitutiva, apura se esse VAF, agora nós estamos em 2022, a gente está apurando o PIB fiscal fechado de 2021. Para distribuir a receita no ano de 2023. Janeiro já começa. Então, tem que fechar esse VAF até final de dezembro. Você tem uma noção de quanto Patos, o município de Patos, já recebeu nesses últimos anos aí? Olha, uma informação que a gente tem, atualmente eu não estou assessorando o município, mas a gente acompanha a região. Patos recebeu no ano de 2021 110 milhões. É a principal receita. E esse pagamento é anual? É mensal. São 110 milhões de ICMS. O pagamento é mensal e ele vem por semana. Toda terça-feira é depositado o dinheiro dos municípios mineiros. Agora uma outra pergunta em cima disso aí, Rony. Com essa pandemia, a região, essas prefeituras que se assessoram aí, perderam muito em termos de arrecadação? Olha, a gente analisando friamente os números, nós tivemos que é notório para o público, para todos nós, a questão da pandemia. Nós tivemos uma retração forte no ano de 2020, que foi geral. Essa retração teve um impacto nas contas do município. Já no ano de 2021, com a demanda reprimida, a arrecadação do Estado cresceu, para vocês terem a noção, a arrecadação do Estado do ano de 2020 para 2021, o Estado de Minas Gerais cresceu 33%. O que aconteceu com os municípios? O bom gestor, ele começou a ajustar a casa. Estava em crise em 2020, O gestor começou a ajustar e teve uma situação, uma particularidade, que diminuiu os gastos do município em determinado segmento. Na saúde é evidente que cresceu, mas, por exemplo, na educação diminuiu. É verdade, não teve aula. Não teve aula, não teve transporte escolar. Não teve transporte, é verdade. Diminuiu a questão, que é uma crítica minha particular, as festas, É verdade. Não tinha festa. No ano de 2021 não tinha festa. Então isso aí é um gasto grande para o município. A gente entende que o município tem que comemorar os aniversários, fazer as festas, mas são custos. Então em 2021, no ano de 2021, mesmo com a pandemia seguindo, foi um momento dos municípios ajustar as contas. E a maioria ajustou. Ou seja, porque o governo federal injetou dinheiro também. Então é isso que você falou. O gestor teve tudo na mão para ajustar as contas, Sem dúvida. Houve esse crescimento do bolo tributário, que foi 33%, significativo, e mais esses ajustes. Então, praticamente, inclusive os municípios acessórios, em Minas Gerais, a gente viu a recuperação da receita. Agora, um alerta: 2022 é outra situação. O bolo tributário está estimado a crescer 10%. Não é os 33 de 2021. É verdade. Como até o Zé Afonso comentou. É isso que você vai falar agora. O efeito da redução do ICMS na cota parte das prefeituras, Com essa questão aí
do projeto de lei que foi aprovado no Congresso com a redução de ICMS, o que eu chamo que aconteceu uma mini reforma, tá? Foi uma mini reforma. Com essa aprovação, a redução, para vocês terem uma noção, o ICMS de Minas, a gasolina era 31%, reduziu para 18%. A conta de energia era 30%, reduziu para 18%. Comunicação 27%. Vai acontecer queda? Isso aconteceu agora em junho? Sim. O governo estadual fala em 15%. Outros órgãos, a AMM, que é a Associação Mineira dos Municípios, fala em 10%. Bom, o que a gente analisa é próximo disso aí, 10%. Mas tem um ponto positivo. Se a redução do ICMS, né, em relação a esse tributo, está aumentando também o consumo. Incentiva o consumo. Incentiva o consumo. Porque realmente a gente sente diretamente no bolso, né, a questão do preço do combustível. É verdade. Estava muito pesado. E a gente está vendo agora lá na ponta final, lá na bomba, que realmente está diminuindo. Então eu acredito que vai fechar nisso aí, de 8% a 10% essa queda. O que o gestor tem que fazer? Ele tem que adequar isso aí no decorrer do ano de 2022 e ajustar essa queda, tá? Que com o crescimento do bolo, que eu estou estimando em 10%, vai ficar praticamente igual. Ou seja, percebe-se que o VAF é importantíssimo para todo o município, né? No caso de Minas Gerais, 853. Agora, essa verba que o município recebe de volta do Estado por meio da apuração do VAF, ela tem uma destinação específica? Ela pode ser aplicada, digamos, ordinariamente em qualquer setor da administração? Ou era direcionada? Ou é direcionada? É um ponto positivo. Ela cai no caixa geral, o gestor pode gastar ela em qualquer situação, em qualquer área. Ela não é uma verba vinculada. Ela cai no caixa geral, tá? Diferente do Fundeb, que tem que gastar na educação, que vai para a saúde. Rony, então, curiosidade, quando o município trabalha o orçamento do ano seguinte, ele já projeta isso também, a arrecadação do VAF? Com certeza, os municípios fecham o seu orçamento agora em setembro e outubro, ele já coloca lá a previsão da arrecadação do ICMS para o ano de 23, baseado no índice dele, tá? Que ele está apurando esse ano, uma estimativa, já prevê isso para o ano que vem, 2023. É bom salientar também, eu acho importante o trabalho de vocês e a divulgação pública em geral. Nós vamos passar por uma dificuldade grande no ano de 2023, em termos de economia, tá? Porque esse ano ainda tem demanda, existe ainda o governo injetando dinheiro na economia, é um ano político, tá? A gente vê notoriamente que o país está recuperando, né? Aos poucos está recuperando, mas o ano de 2023 tem que ser um ano com o pé no chão, vai ser um ano difícil para o país. Você prevê aí uma recessão, então? Digamos uma recessão, praticamente. Eu não falo em recessão, porque ainda vai ter um certo crescimento do PIB, mas em termos da gestão pública, vai ter que ajustar bastante. É porque o governo vai ter que repor aquilo que ele injetou, né? Gastou muito, tudo bem, fez uma determinada previsão, mas agora é uma questão de assentamento das coisas, e isso realmente tem impacto, né? Com certeza. O governo federal que, para vocês terem uma noção, esses movimentos do governo federal em relação a injetar dinheiro na economia, só o governo, ele tem um peso de praticamente 1% do PIB. Se ele injetar dinheiro. O que o próximo presidente vai fazer? Ele vai lá, junto com o ministro da Economia lá dele, ele vai ajustar as contas. O orçamento está mais difícil. O ano de 23, o que os municípios vai ter que fazer? Eles vão ter que trabalhar as receitas próprias, que nós chamamos, né? Que é o IPTU, o ITBI, o ISS, buscar recursos, fazer
uma contenção de gastos, porque o ano realmente é um ano difícil. Ô Rony, mas há alguma implicação caso o profissional da contabilidade não faça essa declaração para o governo do estado? O empresário pode ser punido, né? Pagar multa, esse tipo de coisa também, se não fizer? Existe uma previsão legal quanto à cobrança de uma multa para não entrega de documento. Isso é o estado que cobra. Mas a gente vê aí pela divulgação, né? Os municípios divulgam esse prazo, inclusive esse ano, né? Já foi validada essa da MEF agora no final de julho, mas está acontecendo a apuração até no final de dezembro. Geralmente o pessoal entrega. Se não entregar, a gente tem a relação dos contribuintes omissos, a gente cobra, tá? É um trabalho de conscientização, de cidadania do contador e do empresário, principalmente o contabilista, porque ele que vai formatar e vai fazer a informação. Mas confirmando o que você está falando aí, apenas endossando, você conhece muito mais do que a gente, então quer dizer, não fazendo as declarações para o Estado, né, e para a União, há multa, não é verdade? Existe uma multa prevista, tá? Muito bem, são 8h22 na capital do milho. Nós vamos fazer um intervalo, vamos voltar já pra gente falar mais, vamos falar de ICMS e outros assuntos aqui com o Rony. Olha, Dornelles Imóveis agradece aos clientes que adquiriram um apartamento no Residencial Grand Prix 2, novo lançamento Residencial Luiz XV, 2 quartos com suíte, sala, copa, cozinha, 1-2 vagas de garagem, tem sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é novo lançamento Dornelles Imóveis, da João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos. É próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. Em intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. As inscrições para o vestibular de inverno agendado 2022 Unipan estão abertas. Vem viver o seu sonho. Agende um encontro com o seu futuro de sucesso e venha ser feliz agora no Unipan. Informe-se em vestibular.unipan.edu.br ou ligue 0800 940 4006. Sonho, essa é a hora de ser feliz, feliz agora. Vestibular de inverno agendado 2022. Unipan, educação que transforma. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Feijão carioca fofo legal 6,98. Coxa e sobrecoxa congelada 8,98 o quilo. Arroz trivial 5 quilos 16,99. Filé de peito sadia 1 quilo 18,99. Paleta bovina 26,97 o quilo. Omo lavagem perfeita 5.600 gramas 54,99. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios, tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Bom, aqui no nosso Debate 98, como acontece de segunda a sexta-feira, nós temos o Momento Unipan e é sempre importante porque aqui nós destacamos, né, aqueles dados e aquelas atividades que o Centro Universitário de Patos de Minas Unipan realiza ao longo do ano e agora no segundo semestre está com uma agenda realmente bastante cheia, muitas atividades e sempre com a participação importante não só da população de Patos, mas também da região, porque na verdade essas iniciativas do Unipan envolvem, além dos acadêmicos, professores, profissionais das áreas, dos cursos, né, que são ministrados, envolve também os profissionais de um modo geral. Por exemplo, nós teremos
Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui para divulgar agora de imediato. Bom, primeiro que também é importante lembrar que o Unipan está sempre cedendo espaços ali para a realização de outros eventos importantes, fazendo parcerias, sendo, portanto, um apoiador, um parceiro em todos os momentos. Agora, por exemplo, na solenidade de entrega de carteiras da OAB, o Unipan é parceiro. Isso acontece hoje às 19 horas, 7 da noite, no Salão do Júri, do Centro Universitário de Patos de Minas. Inclusive, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, Gustavo Oliveira Chalfun, será o paraninfo do evento e, na oportunidade, ocorrerá o lançamento dos livros O Controle da Publicidade Infantil de Alimentos, de autoria do professor do Unipan, Rodrigo Versiani, e Desafios das Audiências Cíveis e Criminais, produzido por Pedro Henrique Carneiro Fonseca. Vejam, portanto, que não só alunos, os acadêmicos, mas principalmente os professores, na medida em que acrescentam informações e conhecimentos aos seus alunos, esses livros são verdadeiramente importantes. Então, é juntar o útil ao agradável numa solenidade como essa que acontece hoje. E tem muito mais por aí, por exemplo, o vestibular de inverno agendado, nós temos também os cursos de pós-graduação, nós temos os cursos online que estão sempre em alta porque eles são muito organizados pelo Centro Universitário de Patos Minas. Portanto, você vai acompanhando aqui no nosso debate 98, no Momento Unipan, essas informações. Unipan, educação que transforma. 8h27, atenção, produtores rurais, enquanto o governo define as regras da linha de crédito BNDES do novo Plano Safra, você pode fazer sua pré-proposta. Com esse recurso, você poderá financiar máquinas, equipamentos, matrizes bovinas, entre outros. Devido à escassez de outubro de 2021, é esperado que esses recursos se esgotem rapidamente. Então, não perca tempo. Verifique a documentação necessária no Cicobi Credicopa, na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária. O ouvinte participa conosco no 3818-1798, que é o nosso WhatsApp para você participar. Edivar Santos. Pois é, quer dizer o seguinte, Rony, a pessoa perguntando aqui, quanto mais o município fizer um trabalho junto aos contadores e divulgação, melhor para o município? Com certeza, né? O caminho é esse, né? Todo município tem uma equipe lá que acompanha o VAF, ou contrata uma empresa de consultoria, né? E aí esse contato, essa parceria com o contabilista é muito importante, tá? Porque ele que vai fomentar essa declaração. E mais uma vez, é só uma informação. O empresário não vai pagar imposto por isso. O município que vai perder pela falta da omissão da entrega. O Carlos perguntando, mas sou MEI, como é que eu faço? Também tem que fazer? Eu tenho que procurar um contador? Quando o contribuinte abre um MEI, ele tem a lista lá no estado, né? Se ele pagar, né? Se ele devido a pagar ICMS, ele paga um valor único, né? É devido sim o MEI, tá? Ele deve procurar um contador para o contador informar o movimento dele do MEI. Que mais? O Elísio Rocha está parabenizando aqui o programa por debater um tema tão importante, né, para o município, e fazer um alerta também a todos os contribuintes. Grande abraço, Elísio Rocha, obrigado também pela participação. A dona Neuza Santana mandando um alô aqui, principalmente para você, viu, Zuzu? Manda um alô aqui todo dia. Bom dia. Reginaldo Assis Ferreira também está cumprimentando o pessoal aqui, mandando um alô para todos os amigos e amigas. Ele está dizendo o seguinte: bom, e se a questão de não fazê-lo, até já falou aqui, viu, Reginaldo, né? Se não fizer, pode ter alguma implicação também, se não fizer, né? Tem multa. Tem multa, né? Isso. Então, as perguntas dos ouvintes, eu estou aqui aberto, o pessoal já está liberado, pode participar conosco aqui no 3118-1798. Vamos lá, Rony. 8h30. Vamos lá, aproveitando bem a sua presença aqui, quando eu falei no início que você presta consultoria, assistência aos municípios, inclusive Patos, quer dizer, pode ser que no momento você não está prestando essa assistência à prefeitura, mas eu, por exemplo, já participei de 3 administrações e em todas elas você estava lá sendo solicitado. Você está falando Patos. Patos de Minas, prestando um grande serviço, inclusive, e tem toda a região, uma região enorme. Inclusive, Rony, é possível você fazer um levantamento aí em números, mostrar pra gente números em relação aos municípios da região? Aí, nesse caso, você pode até incluir Patos de Minas.
Sim, eu até peguei alguns dados regional e fiz um comparativo das cidades próximas de Patos, em questão de habitantes, aqui na região, né, Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e Noroeste de Minas. E peguei a capital, né, que é Belo Horizonte, Betim e Contagem. Para vocês terem uma noção, ouvinte, a gente faz pegando uma per capita do município de Patos, por exemplo, que está com 155 mil habitantes, que é dados do IBGE, a per capita de Patos é R$709 por habitante, tá? Mas você pega, por exemplo, municípios vizinhos, municípios aí da região que tem um potencial grande, por exemplo, Araxá já tem mais de 2.410 por habitante. Por habitante per capita. Nossa Senhora. Porque o que acontece? Por quê? Por que isso? Questão turística lá, por exemplo? Não. Mineração ajuda muito. Muito. A questão turística, ela é no serviço, o impacto é pequeno. O peso de Araxá, por exemplo, é a mineração, a CBM, né, Companhia Brasileira de Mineração. São os royalties. Os royalties. Eu já trabalhei com Araxá, então hoje o Araxá está com esse potencial todo em cima das grandes empresas mineradoras. Eu também já assessorei o município de Paracatu. Paracatu tem a Kinross, que é a maior produtora de ouro do Brasil, uma das maiores do mundo. Então entra no mesmo caso da Araxá. De Araxá. Paracatu também tem uma per capita alta, tá? Agora, a gente deixa claro e alerta aos gestores, por exemplo, Paracatu, que eu conheço mais de perto, para vocês terem a noção, a Kinross, ela detém hoje, ela contribui com quase 70% da economia de Paracatu. Olha. Vocês imaginam se uma empresa dessa fechar no município? Então, caos total. Caos total. Um ponto positivo que nós temos aqui em Patos, que a economia de Patos, eu já acompanho esse VAF aqui há mais de 20 anos, né? Passou várias gestões aí, várias administrações. Então eu vejo a economia de Patos mais diversificada, tá? Não está concentrado só num segmento. Perfeito. O agronegócio tem um peso, Rony, grande em cima disso aí? Tem um foco especial o agronegócio. Isso, o agronegócio ele é forte em Patos de Minas. Você pega a produção rural mais as empresas ligadas ao agro, representa em torno de 50%, tá? Mais ou menos isso aí, é muito importante. Mas o que nós temos? Nós temos um comércio varejista, estou falando de Patos. Sim. Nós temos um comércio varejista forte, que ele é maior que Araxá, que é Paracatu, que é Tuiutaba, que é Araguari, comércio varejista. Nós temos um agronegócio diversificado. Então, quando vem as crises, o impacto na economia de Patos é menor. É verdade. Tá? Agora, se eu só voltar, eu vou insistir no agronegócio, na pecuária. O leite, por exemplo, aqui na nossa região é fortíssimo. Na arrecadação, né, Zé? Né, Edivar? A produção é grande demais. O café, né, a soja, isso era para dar um impacto maior em cima disso aí, ou não, Rony? Você pode tá faltando talvez a inclusão disso aí, a relação, a declaração disso aí, ou não? O valor agregado do minério é maior, né? Mas a questão do agronegócio, eu acho que é importante a gente situar isso, porque num primeiro momento, para gente que está acompanhando, tem informações, mas você tem um conhecimento muito mais profundo, a impressão que a gente tem é que dos maiores arrecadadores de Patos, grande parte, talvez a maioria, seja exatamente do agronegócio. Sim, você pega, por exemplo, as maiores empresas de Patos, a KWS, ela é ligada ao agronegócio, é semente. Você pega o Grupo Agroceres, você pega a Terrena e por aí vai, a Copatos, Semil, que é do leite. Então é tudo voltado ao agronegócio. Só que, por exemplo, qual a diferença Patos e Patrocínio? Patrocínio, 70%, 80% é café. Quando dá uma crise no café, o movimento econômico lá despenca. Por exemplo, eu assessoro o município Serra do Salita. Serra do Salita é um município menor, mas tem uma per capita muito alta. Por duas situações. Tem a Iara, que é uma indústria que está lá, grande, gera mais de 1.500 empregos, e tem o café. Mas quando o café cai,
Cai a arrecadação. Cai a arrecadação um pouco, mas tem a área que supre. Então a diversificação é fundamental. Fundamental. Nós passamos por uma grande crise aqui, que vocês todos sabem, o ouvinte também já foi noticiado, foi aquela crise da mineração daquele rompimento da barragem de Brumadinho. 2018, né? Aquilo foi terrível. Então a arrecadação, aquela região ali do Quadrilho Ferreiro, que é Ouro Preto, Mariana e Itabirito, a arrecadação caiu muito daqueles municípios, mas muito. Rony, e a gente pode projetar, por exemplo, nós temos aqui em Patos uma usina de fosfato que dizem que a qualidade é melhor do que a antiga usina de fosfato que existiu aqui em Patos, na divisa de município de Patos de Minas com o Presidente Olegário. Ela não está ainda produzindo, né? Está em fase de assentamento, de exploração, de montagem, enfim. Isso para o futuro, então, pode repercutir positivamente nessa arrecadação? Com certeza, né? Aí entra a mineração. O valor agregado, como o Edivaldo falou, o valor agregado da mineração, ela é alta. É como você extrair uma substância da terra, né, bruta, semi-elaborada, e você vai vender ela num valor agregado alto. Eu já assessorei aí o município de Vazante, por exemplo. Vazante tem o grupo Votorantim, que agora mudou o nome. A exploração do zinco na unidade de Vazante é transferido para Três Marias, né? Aí a divisão do agregado. Essa relação da Fosfértil, né, desse fosfato, essa empresa que está fazendo esses testes e tudo indica que, né, vai dar certo, vai ajudar a economia de Patos e também a de Presidente Olegário. Tá? Agora, tudo que é economia a gente tem que deixar bem claro. Eu participo de alguns estudos quando eu acho que é um assunto pertinente aqui nesse debate, a qualidade, a questão da implantação de empresas. Eu vejo muito aqui em Patos o pessoal falar assim, sou morador aqui mais de 30 anos, minha terra natal é Lagoa Formosa, falar, mas os gestores não conseguem trazer indústria para Patos de Minas. Primeiro, não é fácil trazer uma indústria. Existe uma guerra fiscal no país. Quando se fala em instalar uma indústria, há vários municípios, há o governo do estado com interferência. Por exemplo, nós temos exemplo da Ambev. Me parece que foi definido Passos, não é isso? Exatamente. Olha a concorrência que foi para aquela instalação. Tá? Às vezes uma empresa, você vai dar uma série de benefícios fiscais, o estado e os municípios, e ela vai ficar naquele período que chamamos guerra fiscal, vai pagar pouco tributo e depois ela vai mudar. É verdade. Nós temos um exemplo clássico aqui no país, que foi a Ford. É né? verdade. A Ford ficou com benefício Mamou fiscal. à vontade e foi embora. Isso. Ela ficou com benefício fiscal muitos anos em São Paulo, são 10 anos, terminou o benefício fiscal, ela começou a negociar com outros estados, tá? Foi para Bahia, ficou na Bahia, ficou lá em Camaçari, né? Ficou lá mais 10 anos. Quando terminou, ela não tinha onde buscar mais. O que ela fez? Desativou. Foi embora, desativou. Então, quando se fala em instalar indústria, não é fácil, tá? E às vezes incentivar a economia local, incentivar as empresas, incentivar o agronegócio e ir crescendo, talvez seja até mais viável. Mais importante do que a mais indústria. importante. É claro que a indústria trazer isso é super importante. Inclusive, você citou a área do comércio aí, por exemplo, essas empresas que estão trazendo essas redes de hipermercados, por exemplo, são importantíssimas no momento, né? Com certeza, bem lembrado, Zé Afonso. Os hipermercados, os grandes, né? Eles geralmente dão mais resultado para o município, tá? Não tem essa história de que se instalam aqui, mas a arrecadação vai para fora, quer dizer, o imposto vai para lá? Não. É isso não? Não. Okay. A questão dos hipermercados não, é faturado aqui, tá? O que precisa fazer um estudo e dar um apoio questão aí, é papel de Sebrae, até da Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura, aqueles supermercados pequenos
que sofre essa concorrência do grande, mas isso é do mercado livre, né? E que tem que ter um certo apoio, porque realmente eles não vão conseguir competir com o grande. Mas em termos de ICMS, o grande, ele é estruturado, ele paga bem mais corretamente. O que a gente vê ouvindo aí é sempre a vida toda que essas grandes redes pegam o dinheiro tudo e levam embora. E não é bem assim, né? Não. É aberto o CNPJ, a inscrição no município, eles vendem aqui, fatura dentro do município. Agora o lucro faz o que achar melhor. Né? Aí vai investir história, aqui, né? Ou não vai investir, né? No caso, tempo de arrecadação aí de é aberto, né? Isso é livre iniciativa do mercado. A distribuição do lucro lá no balanço, lá na DRE, aí sim, aí pode ir para matriz. Mas é um fato importante que vocês estão tocando, que a gente, né? Eu assessorei o município de Paracatu lá 8 anos na administração do Vasquim. O Vasquim hoje é presidente da CEMIL, tá aqui em Patos. Então tinha um questionamento muito grande da população. Eu falava muito com o gestor, né, os gestores de Paracatu e a própria Kinross. Vocês precisam divulgar mais, porque o que o linguajar popular falar? O ouro sai de Paracatu e vai embora. Realmente o ouro, além de ser exportado, ele é ativo financeiro. Nós não vendemos ouro na rua, no boteco, no varejo. Não vende. Só que eu acabei de falar anteriormente no bloco anterior. A Kinross, numa arrecadação de, né, quase um PIB de quase 8 bilhões de Paracatu, ela representa 70%. Ela paga os impostos, ela contribui com o município. Ela toca a cidade. Sim. Não é que eu estou defendendo a imprensa, não. Estou sendo justo, que precisa divulgar. Acontece a mesma coisa em Vazante, com a Votorantim. É multinacional ou não? Multinacional. A Kinross é canadense. Mesmo a multinacional, então? Paga. Ela paga os impostos, ela é fiscalizada tanto pelo Estado, pela União, tá? E como você citou, Zé, quando está lá essa questão dessa indústria aqui de fosfato, né, nessa divisa, ela vai pagar vários tributos para o município, além do você deu o que você falou aí, Rony, é importante. O ouvinte, acho que teve uma ideia assim como eu tive também, eu tenho certeza que os colegas também, que Patos está numa situação privilegiada devido à diversificação de negócios, né? Não está concentrado só a arrecadação num setor só. Eu acho que isso aí explica um pouco a questão de várias cidades do Brasil ter crise, em momentos de crise no país, e Patos continuar no topo ali. Patos e algumas cidades da região também, né? Em termos de emprego, por exemplo, nós estamos vivendo um momento agora que você não consegue gente para trabalhar em determinadas áreas, né? Tá superando em termos de carteira assinada, um balanço atrás do outro, né? Eu acho que nós estamos numa posição privilegiada. Você falou do agronegócio, falou do comércio, construção civil que não para, portanto, quem trabalha com material de construção, por exemplo, está sempre vendendo, não é? Sem dúvida. Essa posição nossa de Patos, apesar que a nossa renda per capita do VAF ela não é muito alta, ela está intermediária, que é R$700 por habitante, mas nós temos essa posição, eu diria um pouco privilegiada por essa diversificação. Eu já vi crises, quando passou a crise da mineração lá no grande BH, com a região lá, os municípios de Ouro Preto, Mariana, Congonhas, o agronegócio não teve crise. Isso é notório. A gente vê aí as publicações, inclusive dentro da própria pandemia, o agronegócio não parou. E nós somos agronegócio. Né? Verdade. Nós somos agronegócio. Então isso ajudou muito. Tem dados, por exemplo, um município que está me chamando muita atenção é Betim. Betim, né? O grande BH, todos sabem que não existe o agro. Não tem agronegócio. Betim sofreu muito com as quedas. Primeiro foi a redistribuição do que nós conhecemos aqui em Minas, que é a famosa Lei Rubiúti, né? Criada pelo então governador Eduardo Azeredo. Naquela redistribuição, Betim já perdeu, que também estava a per capita deles altíssima, né? Então, mas Betim vem caindo. Betim tem 2 polos, que é
A Fiat, que é a montadora, que na pandemia caiu, então o índice de Betim caiu, a diferença a questão da economia diversificada. E a distribuidora de petróleo também, que na época caiu. E agora vai sentir mais ainda. Se nós estamos falando de 10% na redução a nível médio do estado do ICMS, Betim, no mínimo 20% cada distribuidora. Nossa senhora, hein? Nós temos que ir para o intervalo, Zé. Vamos lá. No próximo segmento você vai comentar um fato que eu acho importantíssimo, e você conhece isso melhor do que muita gente, né? Quer dizer que no município uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico é fundamental. Quer dizer, toda secretaria tem a sua importância, mas de desenvolvimento econômico, porque tem que fazer um acompanhamento, digamos que quase que diário, não só do investimento que o município faz, mas sobretudo do que ele pode trazer para si, para arrecadar no futuro próximo. Você vai falar daqui a pouco, Rony. Nós temos que fazer um intervalo, 8h46. As empresas do Grupo Patense, Minasaf Brasil e Funerária Patense têm planos de assistência funerária e atendimento funerário com valores acessíveis e também descontos em hospitais, clínica médica, laboratórios, dentistas, entre outros. E agora também descontos de 10% a 15% na sua conta de energia. Maiores informações: Funerária Patense, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre. Acesse grupopatense.com.br ou ligue 3821-5597 e 3823-8362. 8h47, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios, tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Rádio Clube. O Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério e íntegro, informa. Nota de falecimento: faleceu hoje em nossa cidade o senhor Divino Simão Tavares. Ele era filho do senhor Segismundo Simão e da dona Conceição Tavares e residia na rua Itagiba Gonçalves. Deixa os irmãos Adão Simão, Gaspar, Vicente, Lázaro, Eva, Aparecida, Tereza e Baltazar. Deixa ainda cunhados, sobrinhos, demais familiares. E o cerimonial está acontecendo na Funerária Bom Pastor, na sala 3, na Avenida Paracatu, no bairro Rosário, de onde saiu o féretro às 8 horas da manhã para Lajeado do Chumbo. Sepultamento vai estar acontecendo às 10 horas da manhã no cemitério também da comunidade de Lajeado do Chumbo. Serviço Funerário Bom Pastor informou o falecimento do senhor Divino Simão Tavares, Divino, filho do senhor Segismundo Simão e da dona Conceição Tavares, e que residia na rua Itagiba Gonçalves. Agora são 8h48. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h49 na capital do milho. Dornelles Imóveis agradece aos clientes que adquiriram um apartamento no Residencial Grand Prix 2. O novo lançamento é o Residencial Luiz XV. São apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias, alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é novo lançamento da Dornelles Imóveis, da João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos, próximo a Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas: Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. O Edivar, antes do Zé Afonso repetir a pergunta que ele deixou no intervalo, diga lá, Edivar. Beleza, deixa eu passar aqui algumas mensagens, estão chegando aqui através do WhatsApp. O Shell da Doriada. Alô, Shell, bom dia, amigos do debate. Eu vi vários economistas dizerem que o Brasil vai começar 2023 quebrado. O que vocês acham disso? Você acha que isso pode acontecer ou não, Rony? Pergunta do Shell. Bom, Shell, bom dia. Eu diria essa palavra não, eu diria a economia de 2023, ela vai
né, sofreu uma diminuição, mas a gente tem que pensar positivamente, e os ajustes do governo, com certeza, nós ainda vamos ter um PIB positivo, mas com o pé no chão. E serve para as finanças nossas pessoais também. É verdade, principalmente para nós. O Marcos está querendo saber o seguinte: olha, o governo Zema, é verdade que o governo Zema não atrasou o repasse de ICMS, ao exemplo que estava acontecendo em administrações anteriores, em gestões anteriores? Eu não sei, você sabe? Boa pergunta. Eu acho que é bom a gente deixar isso bem claro. Eu sou consultor nessa área, né? Há mais de 25 anos, né? A gente está aí, somos colegas aí, né? Vocês como jornalista aí acompanham. No governo Pimentel, ele fez uma retenção inconstitucional e reteve o dinheiro dos municípios na gestão dele. E o que acontece? Quando o governador Zema entrou, a pressão dos municípios era muito grande e realmente prejudicou a gestão passada, tá? A retenção foi muito grande. Esse governo entrou, fez um ajuste e fez um acordo com a MM, que é a Associação Mineira de Municípios, e a partir daí a gente tem que ser justo. Ele começou a pagar a conta que era do governo Pimentel. Ele pagou, para vocês terem a noção, ele foi dividido em, me parece, 24 parcelas. A última parcela do ICMS retido pelo governo Pimentel era para ser paga em setembro. Ele antecipou e pagou a última agora em maio, junho desse ano. É um dinheiro que é extremamente importante para o município, né? Muito. Importante. Isso representou uma retenção de 10% a 15%. Bom, então esses prefeitos não vão ter essa grana aí no futuro, né? Aí pra vocês verem, hein? E não era pouco dinheiro não, né, Zé? A gente se lembra aqui na época do prefeito Zé Eustáquio, você se lembra, né, dos valores. Ficou com o chapéu na mão, né? O tempo todo. Vamos lá. Ele não vai ter essa devolução, mas vai ter a arrecadação normal. Ô Tigrão, eu vou colocar no ar aqui, que eu confesso pra você que eu não entendi muito bem. Mas vai devagar, porque tem política, nós não podemos colocar no ar, hein? Eu entendi aqui. Bom dia. Pergunta para esse contador aí, Divaldo. Tem uma determinada empresa aí que eles declaram muito valor. E às vezes ele dá para o governo, eles fazem descarregar esses impostos aí e troca carro novo de 3 em 3 anos, muito caminhão. Aí como é que funciona isso aí? Às vezes de ir para o governo, eles têm direito de trocar esse imposto de renda no carro, trocar carro. Faz favor aí, Joia. Ok, Tigrão. Eu vou repassar a pergunta pro Juan, não sei, porque eu confesso que eu não entendi, Juan. Vou tentar responder assim o que eu entendi uma parte. Essa questão das empresas, a empresa, ela paga os impostos, os tributos. E alguns tributos ela pode comprar bens para a empresa, veículos, né? Para a atividade da empresa, carros. Aí ela tem algum benefício para isso. Ela pode fazer o que nós chamamos de leasing financeiro. Esse leasing financeiro nada mais é que um aluguel. Aí ela vai e abate nos impostos. Isso é perfeitamente legal, tá dentro da legalidade. Bom, então é legal. Ô Zé Afonso, vamos lá para essa pergunta, senão não dá tempo não. Ó. Só tem que distribuir 5 minutos só. Só tem que distribuir isso aí bem, porque senão, né? O Padre Almir falava que tinha muito empresário da área rural que depois da colheita só comprava carro de luxo para ficar andando e esquecia de comprar o trator. Então, quer dizer, quando você pesa a água com o fubá e faz a coisa direito, aí tudo bem. Mas então, Rony, eu falava aqui, gostaria que você explicasse sobre a questão da importância de uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ela pode acompanhar isso de perto e fazer todo o levantamento? Ela é responsável por isso dentro da prefeitura? Geralmente os municípios dão muita importância a essa questão do VAF. Ele é acompanhado diretamente pela Secretaria de Fazenda ou alguns municípios, Finanças. Agora, é importante sua pergunta. Eu vejo que a Secretaria de Planejamento
ou essa do desenvolvimento, ela é importantíssima, ela está acompanhando junto com a Secretaria de Fazenda esse trabalho, porque se não tem dinheiro se não tem arrecadação em dinheiro, como é que vai investir? Aí passa pela Secretaria de Planejamento. Perfeito. É verdade. Bom, pra gente fechar, Edivar, Zé Afonso, cabe mais uma pergunta pra gente fechar o nosso debate de hoje. Até quando o VAF deve ser declarado, Rony? Tem prazo? Bom, ele foi validado agora em final de junho. A gente continua a apuração dele, né? Se alguns contribuintes ainda não entregou a declaração, é um recado que a gente passa para os contabilistas, pode fazer a validação no sistema da Secretaria da Fazenda, tá? E o fechamento desse VAF é no final do ano, em dezembro, que em janeiro de 2023 já está definido o índice para os municípios trabalhar com a receita do ano de 2023. Zé Afonso, última. Bom, quanto mais declarações forem entregues com informações precisas e corretas, maior será o índice que o município participará e, consequentemente, maior serão os valores de receitas que receberá. Disse aqui o Rony e ele está certo. Então, Rony, qual é a sua mensagem final, o seu recado final para quem nos acompanha agora, principalmente para aqueles que têm que trabalhar muito bem essa questão dos números, já pensando no ano de 2023? Bom, gente, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite, tá? Pelo debate. É um assunto muito importante. O recado que eu passo é os gestores acompanhar bastante isso aí de perto. A gente sabe que o gestor ele tem N atividades, mas principalmente a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Planejamento está acompanhando esses números, esses dados, essa economia do município. E gestão é isso. Tá acontecendo 2022, mas já tem que fazer o planejamento para 2023. É isso. E apertar o cinto, hein? O Rony tá dizendo aqui, ó. Arrocha o cinto, porque não tem aquela farra de dinheiro em 2023, não. Eu falo isso aqui todo dia, né, Zé? Inclusive, nós temos que ficar atentos porque tá em tramitação na Câmara o orçamento 2023. É verdade, tá aí. Você deu uma dica importante aí. Edivar. Agradecendo aqui as pessoas que participaram conosco através do nosso WhatsApp. Valeu, agradeço mesmo de coração. 3818-1798. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Zé Afonso, até amanhã, Zé. Até amanhã, Rony. Muito obrigado mais uma vez, viu? Parabéns aí pelo seu conhecimento, pela sua dedicação. Você está sempre atualizado. Bom, amanhã a gente volta com o Debate 98. Da minha parte, até lá, fiquem todos com Deus. Ô, Rony, obrigado, viu, pela presença aqui no programa. Não vamos precisar mais de você aqui com informações aqui em outros programas, tá bom? Eu que agradeço, bom dia a todos. Agradecendo a sua audiência, em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito Dornelles Imóveis, compra, venda, construções. Acesse dornellesimóveis.com.br. Minasaf Brasil, empresa do Grupo Atenso, 38238362, ou acesse grupoatenso.com.br. E Unipan, educação que transforma. Continue ligados, vem eu também no Marcos com Rádio Ajuda. Bernardo Franco de volta com o Radar. Amanhã estaremos de volta. Bom final de manhã. Bom dia, capital nacional do milho. Debate